capítulo 15, no versículo 17 a seguir, que diz: E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas estando ainda longe do caminho, seu pai ouviu e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Nós vimos esta passagem que nós acompanhamos no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, nos fala de 3 parábolas. A primeira parábola fala da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida, e a terceira fala do filho pródigo, a qual a Bíblia nos diz que ele pediu toda a sua herança, chegou no seu pai, pediu tudo o que ele tinha da parte da sua fazenda, para que o pai pudesse lhe dar, para que ele pudesse estar saindo da sua casa. E ali nós vimos que a Bíblia nos diz que o pai, ele reparte tudo e entrega na mão desse filho. E a Bíblia diz que esse filho, ele pega e sai da sua casa com toda a sua herança, sem um destino na sua vida, sem uma direção, sem uma ordem na sua história. E a Bíblia nos diz que enquanto esse filho, ele sai da casa do seu pai, a Bíblia nos diz que ele perde tudo, ele gasta tudo aquilo que o seu pai tinha lhe dado de herança, na vida que ele saiu em seguir. E quando ele cai em si, a Bíblia nos diz que ele começa a pensar: o meu pai, na casa do meu pai, os seus servos têm pão de sobra, na casa do meu pai eu tinha tudo que eu podia ter, e hoje eu estou aqui comendo das bolocas que o porco se alimenta. Mas só que quando ele cai em si, dizendo que na casa do meu pai há fartura, na casa do meu pai tinha ele tudo para que eu pudesse estar bem, estar vivendo, a Bíblia nos diz que ele cai em si, ele retorna para a casa do seu pai. E quando ele segue em direção à casa do seu pai, que a Bíblia diz que ele chega no caminho que o seu pai o avista, a Bíblia diz que o seu pai entra em compaixão, sente compaixão por este filho que tinha saído e tinha se perdido no mundo por ter tomado uma atitude no tempo errado. E a Bíblia nos diz que quando esse filho volta, o seu pai, ele tem de compaixão, na beira do caminho ele vai, o abraça e o beija. E nós vimos esta palavra desde a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A Bíblia nos diz que essas 3 parábolas, elas começam com tristeza. A parábola da ovelha perdida começa com um início triste, porque a ovelha se perde, e o dono daquela ovelha tem que ir em busca desta ovelha, mas só que o final dela é um final de festa, é um final glorioso. Aleluia! Porque o pastor daquela ovelha, ele vai em busca daquela ovelha e acha aquela ovelha machucada e traz de volta para o aprisco. A Bíblia também nos diz a parábola da dracma perdida, que começa com tristeza, porque aquela mulher, ela perde uma das suas dracmas, e ali ela fica triste por não ter aquela sua dracma, mas só que ela não se contenta enquanto não achar a sua dracma perdida, ela não se alegra enquanto ela não pegar aquela moeda. E a Bíblia diz que quando ela acha aquela dracma perdida, ela convoca as suas amigas, convoca e faz uma grande festa. Também não é diferente na parábola do filho pródigo, porque a Bíblia diz que o filho pródigo saiu, o pai se entristeceu, a casa ficou triste, mas só que no momento que o filho, ele retorna para casa, o pai já prepara um bezerro cevado, o pai já prepara uma sandália nova, o pai já prepara uma aliança nova, um anel novo, uma vestimenta nova. O que eu quero dizer nesta tarde com esta palavra, talvez por conta de uma situação que aconteceu, você que está nos ouvindo nessa tarde, você se afastou da casa do teu pai. Nós falamos do pai espiritual, o nosso Deus, que é o nosso pai celestial, por conta de uma dificuldade da vida, por uma situação que você passou. Talvez você fez como este filho pródigo, pediu toda a sua herança e saiu da casa do teu pai. Mas nessa tarde nós aqui estamos para te dizer: o pai está de braços abertos ainda para te buscar, para te receber. O pai tem uma aliança nova para pôr no teu
teu dedo. O Pai tem uma vestimenta nova para pôr sobre o teu corpo, uma sandália nova o Pai tem para ti. E também Deus quer dizer para ti nessa tarde, através dessas vestes, Deus também tem preparado uma festa. Aleluia! Que você reconhecer que esta vida que você está vivendo na casa do teu Pai, você vivia muito melhor. Jesus está dizendo para ti nessa tarde, ainda há tempo, ainda há uma esperança. Jesus te chama nessa tarde, volta filho meu, volta filho pródigo, meus braços estão abertos. Enquanto eu estiver ainda, os meus filhos estiverem nessa terra, Jesus está dizendo que ainda é tempo para que você possa voltar, para que você possa encontrar com teu Pai, porque a casa do teu Pai é o lugar aonde você deveria estar nesse momento. Então nessa tarde eu deixo essa palavra no teu coração, a casa do Pai ainda está aberta, o Pai ainda está de braços abertos para te receber, e Ele tem preparado uma festa, para que no momento que você voltar, todos aqueles irão festejar contigo, porque o Pai te espera para um grande conforto.